Bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus, amém. Que todos sejam bem-vindos nesta manhã de domingo para mais uma escola bíblica. Estamos muito alegres e contentes por estarmos na presença do Senhor. Quero convidar você que nos recebe aí na sua casa a orarmos para começarmos a nossa aula no dia de hoje, que é a aula número 12, que nós vamos falar sobre o batismo cristão, amém? Vamos orar então? Muito obrigado, Senhor, por este dia, por este momento tão abençoado e sublime, Senhor, em Tua presença, onde nós, Pai, vamos aprender mais e mais da Tua palavra. Pedimos que Teu Santo Espírito nos conceda, Pai, ilumine, Senhor, os olhos e entendimento dos nossos corações, para que possamos continuar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Muito obrigado, Senhor, por cada vida, ó Deus, que está ouvindo e assistindo esta palavra, essa escola, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, amém? Lembrando que Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Amém, amados? Na lição passada, a Andréia, nossa irmã Andréia, trouxe sobre a oração, e acredito que nós crescemos e aprendemos muito, né, nesse quesito de oração. E hoje vamos dar continuidade à nossa aula, que é a aula 12, e nós vamos falar sobre o batismo cristão. E o nosso texto básico está lá em Romanos, no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 14, esse é o nosso texto básico, e nós temos um versículo para decorar. Como toda lição, nós decoramos um versículo, e o versículo que nós temos para decorar no dia de hoje, está lá em Mateus 28, versículo 19, que é intitulado A Grande Comissão. Eu quando fiz seminário, esse era o lema do seminário, então todo cristão deve saber esse versículo que fala da grande comissão, que diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Acredito que você já deva saber esse versículo aí de cor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas vamos então ler o nosso texto básico, que está lá em Romanos, do capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 16, que diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que com Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também com Ele viveremos, sabendo que, tem sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Pois, quanto ter morrido de uma vez, morreu o pecado. Mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vos considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, para lhe obedecer nas suas concupiscências. Nem tampouco apresentai-vos os vossos membros ao pecado por instrumento da iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros como instrumento de justiça.
porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos não estando debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Amém, amados? Então aqui fala muito claro, e aqui é utilizado a figura do batismo. E o batismo aqui, ele é utilizado nessa linguagem de figura da nossa nova vida com Cristo Jesus. E vai falar também sobre a graça. Ele fala que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde. E essa é uma grande confusão que muitos têm feito. Nós estamos no período da graça, então pode pecar, não tem importância que possa pecar. Aqui diz ao contrário, porque estamos no período da graça, nós vamos pecar ainda mais para que a graça de Deus ainda aumente sobre nós? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, e como viveremos nele? Então Paulo ele indaga aqui os romanos, falando da seguinte forma: como é que nós podemos viver em pecado se nós morremos para ele? Como é que nós podemos viver em algo que já está morto para nós? Ou não sabemos que todos nós, todo aquele que recebeu a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, foi batizado na sua morte, né? De sorte que fomos o quê? Sepultado pelo batismo na morte, para que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai. Andemos também em novidade de vida. Então, a partir de agora, nós que recebemos a Jesus, fomos batizados com Cristo Jesus, nós temos que andar agora em quê? Em novidade de vida. Não podemos andar no pecado, de modo nenhum. Amém? Então, esse é o nosso texto, e ele fala muito sobre a nossa nova vida em Cristo, e a nossa lição de hoje, ela vai falar justamente sobre isso, sobre o batismo cristão. E por que nós intitulamos o estudo de batismo cristão? A razão é bem simples, porque precisamos diferenciar o quê? Diferenciar o batismo cristão dos demais outros batismos. Existiam outros batismos na época, nos dias de hoje existem também outros tipos de batismo. Então, como por exemplo, os essênios, na época de Cristo, ele era um grupo radical no tempo de Cristo. Eles também batizavam na região do Mar Morto, ou o batismo dos prosélitos, os estrangeiros, os gentios, que se tornavam judeus pela aceitação da lei, ou ainda havia o batismo de João Batista, chamando de batismo de João. Você pode abrir a sua Bíblia aí, lá em João, no capítulo 3, lá em Mateus, no capítulo 3, versículo 1 e versículo 6, que é chamado o batismo de João. Então lá em Mateus, diz assim, da seguinte forma: e naqueles dias apareceu a João Batista, pregando no deserto da Judeia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, porque este é o anúncio do profeta Isaías, que disse: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha suas vestes de pelos de camelo, cintos de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Algo que nós precisamos entender, que o batismo cristão, ele precede, antes de tudo, de um genuíno arrependimento. Não tem batismo cristão se não houver arrependimento. O texto ele é muito claro, que João estava pregando no deserto da Judeia, falando o quê? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E depois, para que o quê? Se arrependendo dos seus pecados, confessando os seus pecados, para depois serem batizados. A nossa irmã Andréia, ela trouxe na nossa lição anterior à oração,
trouxe exatamente falando sobre o arrependimento. E nós precisamos, assim, entender o que é arrependimento. A vida cristã, não existe vida cristã sem arrependimento. Uma das maiores mentiras que Satanás tem colocado no nosso meio, e isso, assim, tem me preocupado muito, porque eu tenho ouvido de certas pessoas na igreja que ela não se arrepende da vida que ela tinha passada, que os erros que ela cometeu lá no passado formou a pessoa que ela é hoje aqui. Irmãos, nós precisamos tomar um cuidado muito grande com o que está se dizendo. Então você está tendo orgulho dos seus erros, então você não se arrepende dos teus erros porque ele te trouxe aqui. Ao contrário, nós temos que nos arrepender das nossas obras mortas, arrepender dos nossos erros, e entender que neste caminho nós conhecemos a misericórdia e a graça e a bondade de Deus. É impossível você dizer que você não consegue se arrepender. Como? Se o pecado é algo que fere a Deus. Se como o pecado ofende a santidade de Deus. Então imagina, amados, Adão falando assim: eu não me arrependo de ter comido o fruto do pecado, porque nos trouxe aonde nós estamos aqui hoje. Misericórdia, o sangue de Jesus Cristo tem poder, amados. Não era plano de Deus para que Adão comesse do fruto. Olha quanta dor trouxe, olha quanto sofrimento que nos trouxe até aqui. Tudo porque poderia ser evitado. Aí a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a longanimidade de Deus foi tão grande que mesmo nós pecando, Ele foi lá atrás de nós e nos trouxe para perto dEle. Então, tudo aquilo que eu fiz de errado tem que gerar em mim arrependimento. E não um orgulho, não uma consequência. Muito cuidado com essa falácia que está sendo plantada no meio da igreja. Eu não ouvi apenas de uma pessoa, já ouvi de duas, já ouvi de 3 pessoas que falam: eu não me arrependo, porque é a somatória, por isso que eu estou aqui hoje. Irmãos, vamos olhar para a Bíblia, amém? E se você tem dúvidas sobre arrependimento, eu quero que você vá lá na lição onde a nossa irmã Andréia, ela explica muito bem explicadinho, e nos mínimos detalhes o que é arrependimento. E sem arrependimento não tem vida cristã, amém? Então, aqui diz o batismo de João, e também vamos voltando lá para Atos 19:3, diz assim: perguntou-lhes então: em que sois batizado? Então lhe disseram: no batismo de João. Então o batismo cristão é o batismo bíblico que foi praticado por João. Então tinha lá o batismo que era praticado pelos essênios, que era o grupo radical no tempo de Jesus. Tinha lá também os prosélitos, que batizavam os estrangeiros que se tornavam judeus a partir da aceitação da lei. Mas nós temos aqui o batismo de João na Bíblia, chamado o batismo bíblico. E também Jesus, ele praticou esse batismo através dos seus discípulos, e isso está lá em João, no capítulo 4, a partir do versículo 2, que diz assim: ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Então Jesus e os seus discípulos praticavam o batismo nas águas. Ordenou que os seus discípulos batizassem, e nós temos lá em Mateus 28, do versículo 18 ao versículo 20, o que? A ordenança, é o próprio Senhor ordenando que nós, os seus discípulos, batizem as pessoas. De que forma? Vamos lá? O que diz lá? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Daí o nome de batismo cristão. Vamos lá? Então, o que é batismo? O que é batismo? Digamos primeiro o que o batismo não é. Amém?
Então, o batismo, o que ele não é? O batismo, ele não é um rito de inicialização, de iniciação. Isso porque não existe no Evangelho, aqui agora, a pessoa passa por uma experiência de novo nascimento para ser batizada. Então, batismo cristão, o batismo que nós praticamos segundo a Bíblia, ele não é um batismo de rito de iniciação, como nós temos organizações, nós temos irmandades que têm os seus ritos de iniciação. Não é isso. O batismo cristão, ele não é iniciação, mas ele é o quê? É a pessoa passar por uma experiência do quê? De um novo nascimento. Aí sim, para depois ser batizada. É algo que é interno, não é um rito. Não é um meio de salvação. O batismo em si, ele não salva. Amém? Mas você vai falar assim, mas então se ele não salva, por que tem que batizar? Nós vamos falar sobre isso, porque ele é uma ordenança. Amém? E a salvação só é possível através de Jesus Cristo. O batismo também não é um meio de se obter a graça, mas não é um sacramento. E não comunica graça especial à pessoa batizada. Amém? Algo que nós precisamos entender, amados. Nós batistas entendemos que o batismo não é um sacramento, tá? Algumas igrejas e algumas religiões entendem que o batismo ele é um sacramento. Mas em particular, nós que somos batistas, entendemos que tanto o batismo como a ceia do Senhor, nós usamos o termo usado, o quê? Ordenanças. E esse é o termo mais apropriado para usarmos, baseado na ceia e no batismo que foi ordenado pelo Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós temos algumas denominações protestantes que pensam em forma de sacramento, mas nós não pensamos assim. Então nós entendemos que o batismo ele é o quê? Ele é uma ordenança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tanto o batismo como a ceia faz com que nós nos tornemos participante da graça do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, vejamos agora o que é batismo. O significado do termo, ou seja, a palavra batismo, ela se origina no grego baptizo, ou que significa mergulhar ou imergir. Amém? No Novo Testamento nós vamos ver que todas as vezes que nós vamos falar do batismo no Novo Testamento, todo o batismo no Novo Testamento, ele foi praticado por imersão. Tá, amados? Só adiantando um pouco, mas nós vamos estar falando um pouquinho lá na frente. Existe o batismo por aspersão. Por quê? Porque no Antigo Testamento, principalmente nas passagens de Isaías, quando fala do Messias ser batizado, o verbo utilizado lá no hebraico é a ideia de aspergir, tá? Só isso, mas depois nós vamos estar falando melhor sobre isso. Mas o batismo praticado no Novo Testamento, e a palavra baptizo é mergulhar, imergir, é por imersão. O significado do ato. O batismo é uma das ordenanças do Senhor Jesus para a sua igreja e representa exteriormente uma experiência interior, ou seja, o que significa? O ato em si. É algo, o batismo aqui fora, a imersão nas águas, na verdade, ela procede de uma experiência o quê? Primeiro, de arrependimento, de confissão de pecados. Ou seja, uma experiência interna. Quando eu entendo isso, quando eu internalizo isso, aí eu entendo, me arrependo dos meus pecados, eu entendo que eu preciso ter uma nova vida. O que acontece? Eu vou para a água do batismo e passo pelo batismo. É um ato, mas é um ato que vem o quê?
interiormente. Amém? Então nós temos aí a experiência interior. Antes de sermos batizados em água, precisamos ser batizados aonde? Em Cristo Jesus. E isso está lá em Romanos, no capítulo 6, versículo 3, que diz assim: ou porventuras ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus? Nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Olha só, nós não fomos batizados no Cristo, mas nós fomos batizados em Cristo, ou seja, nós fomos batizados o quê? Nele, ou seja, imergido nele. Amém? Isso significa uma identificação total com Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Amém. De modo que hoje tomo posse da realidade que Cristo morreu e eu morri com Ele e fui sepultado com Ele e fui ressuscitado com Ele. Amém? Vamos lá, ler os versículos 3 ao versículo 5 do capítulo 6 de Romanos, que diz assim: ou porventura, ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com Ele na sua morte pelo batismo, para que com Cristo foste ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai. Assim andemos em novidade de vida, porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Amém? Assim eu morri para o mundo e ando em novidade de vida. É o que diz o versículo 11 e o versículo 8 e o versículo 11 de Romanos 6, que diz da seguinte forma: ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vos considerais mortos para o pecado, mas também vivos para Deus em Cristo Jesus. Amém? Então, com toda essa experiência, somos admitidos à igreja de Cristo. E somos batizados no corpo de Cristo, e o batismo em água é o testemunho dessa experiência. Ou seja, para que eu seja batizado, eu preciso ter uma experiência de morte para o pecado, de arrependimento para o pecado. E do que? De morrer, assim como Cristo morreu na cruz do Calvário para o pecado, assim morramos juntamente com Cristo na cruz do Calvário para o pecado. E assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, assim em Cristo, nós ressuscitamos em Cristo através da experiência, do entendimento, para uma nova vida em Cristo Jesus. Logo, já não somos mais escravos do pecado. Agora por quê? Porque nós temos uma vida nova em Cristo Jesus. É isso que nós precisamos entender. E nós precisamos nos aprofundar em entender o quê? Que o batismo na vida do cristão se inicia o quê? Uma nova vida, um novo ciclo. Amém? Então, o batismo também, ele é um mandamento de Cristo. Ele mandou batizar. Jesus mandou o quê? Nós batizarmos. E chegando-se, Jesus falou dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Marcos 16 diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, algo que antes de ser batizado, eu preciso o quê? Crer.
Se eu não creio, não tem a razão da qual por eu ser batizado. Então, o batismo procede do quê? De eu crer em quem? Crer no quê ou em quem? Crer em Jesus Cristo, que Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Crer que Ele morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Então, o batismo, ele está atrelado ao arrependimento, ao eu crer em Jesus. Amém? Então, o batismo não é opcional para o crente. Ele é uma questão de o quê? De obediência. Então, se eu amo a Deus, se eu entendo, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que obedecer o quê? A ordenança de Jesus. O quê? Passar pelas águas. Agora, às vezes o que me assusta muitas vezes na igreja é que tem pessoas que estão dentro da igreja já há alguns anos ou alguns meses e não optam pelo batismo. E ele fala, não, porque o batismo é uma coisa séria. Ué, como se o batismo é uma coisa séria, e é sério, mas a experiência de se batizar, a experiência de crer em Jesus, de se arrepender pelos pecados é uma coisa séria. E quando você não quer batizar, você está dizendo que você não quer ter compromisso com Jesus. E você não entendeu. Podemos dizer também sobre a ceia, mas a ceia nós vamos falar sobre isso na próxima lição. Mas só para adiantar, é impossível uma pessoa que está na igreja, uma pessoa que está servindo na casa do Senhor, não se batize e não participe da ceia. Isso é extremamente incoerente. Amém? É igual o rapaz que namora com a moça, e aí ela fala assim, eu te amo, você é o melhor para a minha vida, vamos casar? Ah, não, vamos casar não. Esse negócio de casar aí é sério, não sei se é isso que eu quero, não tenho muita certeza. Ué, e tem gente, amados, que estão debaixo do mesmo teto, já tem filhos grandes, tem casa, compartilham, e não casam. E falam, não, para que casar? Não precisa casar não. Não precisa casar. A gente já tem um casamento, a gente já tem uma união. Não, irmãos, as coisas do Senhor têm que ser consolidado. E quando você fica com essa desculpa, é porque você não quer assumir a sua posição no reino de Deus. Então é uma questão de obediência. O batismo é uma admissão à igreja local através do batismo. O crente se torna membro de uma igreja local e passa a partir daí ter o privilégio e a responsabilidade como membro dessa igreja. Ou seja, você só pode considerar membro da igreja e aí quando você passa sobre as águas do batismo. E aí quando você passa sobre as águas do batismo, nós batistas, o que nós fazemos? Nós proclamamos o teu nome numa assembleia e você é aceito como membro desta igreja. E eu te convido assim, você que já chegou nesta igreja, você que veio de outra igreja através de transferência, que você participe do nossa aliança de membresia, para que você entenda como é que é o funcionamento da igreja, quais são as responsabilidades que você tem com a igreja local e qual é a responsabilidade que a igreja local tem com você. Isso é muito sério, amados. Não é feito de qualquer forma. Hoje as igrejas estão muito rodoviárias. Você vem para cá, não traz carta, ou você até se batiza aqui, mas aí de repente você some, muda de igreja, vai para outra igreja. Não é assim que funciona o reino de Deus. Não é assim que funciona. Então, para quem é o batismo? O batismo é para os regenerados, para aqueles que creem em Jesus Cristo. Isso está lá em Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, quais são as nossas formas de batismo? Amém? Só voltando um pouquinho ali,
Perdão, Lucas, volta um pouquinho ali. Só terminando para quem é o batismo. Então, não é, portanto, para recém-nascidos, é para aqueles que têm a consciência vamos voltar aqui. Não é, portanto, para os recém-nascidos, é para aquele que tem a consciência dos seus atos e já é salvo. Não tem valor batizar um incrédulo. Então, se você não crer, se você não tem consciência de pecado, se você não se arrepende dos seus pecados, o batismo não é para você. Amém? O batismo é para aquele que se arrepende, o batismo é para aquele que crê, e aí sim pode ser batizado. E não é para recém-convertido. Vamos lá para a nossa forma de batismo. Enquanto colocam aí ao lado a forma de batismo, só explicar algo assim: nós batistas não batizamos crianças, não batizamos recém-nascidos. Amém? Nós temos um grupo protestante que é chamado pedobatista. Por que nós somos chamados batista? Porque vem da palavra batismo, tá? Tá bom, amados? Então, existe os pedobatistas. O que é pedo? Pedo é de criança. Amém? Então, nós temos um grupo que batiza criança. E esse batismo é administrado, nós temos alguns grupos protestantes, especialmente a igreja luterana, episcopal, metodista, presbiteriana, presbiteriana e reformada. Eles têm essa noção de batismo de criança, tá? E antes, assim, que você fale alguma coisa, vamos entender por que eles batizam criança e nós não batizamos criança, tá? É o seguinte, esta é uma noção que eles chamam de pacto. O argumento que eles utilizam para batizar criança é o pacto chamado Padeum Batista. Padeobaptismo. Ou seja, é chamado esse argumento de aliança, porque depende de considerar os filhos de crente como parte da comunidade da aliança e do povo de Deus. A palavra padeobaptismo significa a prática de batizar criança. Significa, uma palavra derivada do grego, tá? Principalmente por considerar os argumentos, explica que Berkhoff defende a posição pedobatista. O argumento que os filhos de crente devem ser batizados principalmente por 3 pontos seguintes. Então, quais são os argumentos que eles utilizam para batizar criança? Para as crianças que foram circuncidadas na antiga aliança. Então, na antiga aliança, as crianças eram circuncidadas. E isso não era uma garantia de salvação, mas era uma garantia de pertencer àquele povo. Então, no Antigo Testamento, a circuncisão era um sinal externo de ingresso na comunidade da aliança ou na comunidade do povo de Deus. A circuncisão foi dada para todas as crianças judias, ou seja, do sexo masculino, até o 8º dia de idade. Então, o que ele substitui a circuncisão pela aliança, pelo batismo, tá? Por isso que eles batizam criança, mas não como algo para salvação, mas para participar desta aliança essa aliança que foi levantada. Então, o batismo, eles fazem o batismo paralelo com a circuncisão. No Novo Testamento, o sinal externo para a aliança, no Novo Testamento, o sinal externo de ingresso para a comunidade de aliança é o batismo. Amém? Então, no Antigo Testamento, qual que era o sinal externo para o ingresso da comunidade da aliança? Era a circuncisão. Agora, no Novo Testamento, o que eles utilizam como um sinal externo de aliança para o ingresso dessa comunidade de aliança? É o batismo. Portanto, o batismo é a contrapartida do Novo Testamento para a circuncisão. Conclui-se que o batismo deve ser administrado por todas as crianças de pais crentes. E eles têm um entendimento que se você negar de batizar o teu filho quando criança,
você está privando ele de um privilégio e de um benefício que ele tem direito, como um sinal através de sinal que pertença à comunidade do povo de Deus e à comunidade da aliança, tá bom, amados? E aí você pode ler lá em Colossenses no capítulo 2, que fala o paralelo entre a circuncisão e o batismo, visto claramente em Colossenses no capítulo 2. Então, o batismo de criança, ele é um substituto para a circuncisão que era praticada no Antigo Testamento, para dizer que você pertencia à comunidade dessa nova aliança, tá bom, amados? Só isso, eles carregam isso, mas quando a criança passa por seus 12 anos, eles têm que passar por uma confissão de fé, reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador, tá bom? Mas nós batistas, amém? Não batizamos crianças, por quê? Como vimos, porque ele tem que preceder de arrependimento, tem que preceder do que? De crer em Cristo Jesus, de confissão de pecados, e aí sim você passar para o quê? Para ser batizado. E nós temos aí então 3 formas de batismo, que tem 2 formas de aspersão. Por que aspersão? O que acontece? No Antigo Testamento, nos livros de Isaías principalmente, a ideia de batismo é de aspersão, tá, amados? Então, por isso que algumas pessoas batizam por aspersão. E também tem o que? A infusão. Ou seja, o que é infusão? Infusão é nada mais quando você pega o copo de água, o copo com água, né? Copo de água é feio. Como é que pega um copo de água, né? Não tem como. Então, um copo com água, e aí você derrama a água na cabeça da pessoa. Não vou derramar aqui na minha, né? Mas imagina aí, uma pessoa aqui, e aí é derramado água na cabeça dessa pessoa. Isso é chamado de infusão. E tem o que? A imersão, ou o que? Os que batizam por imersão. Amém? Mas o contexto bíblico que nós vamos ver é batizar por imersão. Porque, como já vimos, batizar significa o quê? Mergulhar e imergir. Os exemplos a seguir colaboram para ilustrar o batismo só pode ser feito por imersão. Amém? Só pode ser feito por imersão. Então nós temos aí o primeiro ponto, os israelitas. Quando Paulo fala da saída deles do Egito, diz que eles foram batizados na nuvem e no mar. Olha lá, está lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 1 e versículo 2. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Ou seja, uma ideia de imersão total. Por quê? Pelo mar, que é aqui embaixo, e pela nuvem, né? Pela nuvem que é aqui em cima, tá bom? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Também, amados, o batismo de João Batista, que é o batismo do quê? De arrependimento por imersão. A razão porque procurava um lugar que houvesse o quê? Muitas águas. Olha lá, isso está lá em João no capítulo 3, a partir do versículo 23. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque ali havia muitas águas, e ali vinham ali e eram o quê? Batizados. Então, porque aonde havia água, não podemos imaginar João procurando o rio Jordão, simplesmente para derramar a água sobre a cabeça dos seus discípulos. Jesus foi batizado por João no rio Jordão, e a Bíblia diz que batizado Jesus saiu logo da água. Mateus 3, versículo 16, parte A. Ora, se saiu é porque havia entrado, e se tivesse apenas recebido água sobre a sua cabeça, isso seria desnecessário. Se entrou, é porque foi imerso. Amém? O eunuco, Felipe evangelizou o eunuco da rainha da Etiópia e o batizou.
E o texto diz que ambos desceram às águas. Isso está lá em Atos, no capítulo 8, versículo 38. E saíram das águas no versículo 39. Há também, amados, um argumento histórico para nós batizarmos por imersão de água. Estes argumentos também são importantes. A Bíblia Católica, nas edições paulinas, da edição de 1978, ao comentar o texto de Romanos, versículo 3 e 4, assim se expressa: batizados em Cristo Jesus, isto é, enxertados nele, e como imersos neles, fomos revestidos dele. Isso começa pela sua morte, simbolizada no batismo, que é a época de Paulo. Era feita por imersão, a qual é a figura do sepultamento junto com Cristo. O homem velho decaído. A imersão é figura do nascimento da nova criatura no Espírito, o qual surge com Cristo, que renasce glorioso. Amém? Louvado seja Deus. Então, se nós olharmos toda a história do Novo Testamento, todos os batismos foram praticados por o quê? Por imersão, tá, amados? Claro que nós aqui não vamos ficar criando caso, e porque eu, assim, particularmente, eu acredito muito na decisão do símbolo e do ato que significa o batismo. O batismo, acima de tudo, ele é uma experiência interna, como nós vimos na lição, como vimos alguns minutos antes, eu falando sobre isso. Por quê? Porque eu tenho a experiência de me arrepender dos pecados. Eu tenho a experiência de eu confessar os pecados. Eu tenho a experiência de crer em Jesus. E aí sim, eu vou passar pelo batismo. Claro que o batismo ele está muito mais atrelado ao novo nascimento, a algo espiritual. E nós fazemos externamente por uma questão de ordenança e de um símbolo, de um ato simbólico público perante os homens, perante os céus e perante a terra. Amém? O ladrão da cruz que estava ao lado de Jesus, um deles reconheceu Jesus e o outro não. E ao fato dele, naquele momento, reconhecer Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, ele se arrependeu e ele foi salvo, segundo as Escrituras, e ele não passou pelo batismo. Amém? Por quê? Porque isso é uma experiência, o quê? Interna. Isso se chama o quê? Novo nascimento. Claro que se nós estamos aqui hoje na igreja e já estamos caminhando com Cristo, já entendemos, devemos passar pelas águas, amados, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu fico pensando, igual lá na Coreia do Norte, que é um país super perseguido. Lá você não pode ser visto com Bíblia, uma perseguição tremenda. É difícil você organizar um batismo por imersão, sim ou não? Como você faz então? Faz o ato do símbolo do batismo, né? Porque lá as reuniões elas são ultra secretas e não pode conter mais do que 5 pessoas, porque lá na Coreia do Norte, e seria muito bom você ler As Portas Abertas, para você entender o contexto de perseguição e ver o quanto nós somos abençoados aqui, que lá não pode ter assim, começa a frequentar 5 pessoas numa casa, a polícia de lá já fica alerta. E se pegar pessoas falando de Jesus, ou tendo reuniões sobre Jesus, todos são destinados ao campo de morte, campo de concentração, muitos são mortos, fuzilados, e isso não é divulgado na imprensa. Então seria muito bom você conhecer a questão da igreja perseguida. Então, o que eu vejo? Eu vejo assim, que lá o importante é o ato em si do batismo, amém? Mas lembrando que nós aqui batizamos por imersão. Tá bom, amados? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, qual é a fórmula batismal? Que expressão devemos usar no ato do batismo? A história registrou heresia unitariana, que no batismo só se usa o nome de Jesus somente. Essa heresia se baseia em textos mal interpretados, com a expressão em nome de Jesus. Lá em Atos, no capítulo 2, versículo
Atos capítulo 2, versículo 38, diz da seguinte forma que Pedro batizava em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Isso é uma interpretação errônea, porque nós vimos que o próprio Jesus fala: ide, portanto, em todas as nações, fazendo os discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o batismo ele tem que ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Então, claro que quando nós entendemos no contexto ali que Pedro estava falando que eles foram batizados em nome de Jesus, claro que está dentro do contexto da ordenança de Jesus. Não que estava mandando batizar somente em nome do Senhor Jesus. Por isso, amados, que é importante nós conhecermos a palavra do Senhor, termos uma hermenêutica da palavra de Deus correta. Por que é hermenêutica? É a Bíblia que explica por ela mesma, para que a gente não caia em heresia. Texto, versículo isolado, fora de contexto, é pretexto para heresia. Aprenda isso aí. Então não se cria doutrina em cima de um versículo isolado. Tá bom, amados? Em nome de Jesus. Estes textos foram usados pelo autor com a seguinte interpretação lá de Atos 2:38, tá? Distinguir o batismo, e quando Pedro falava que estava sendo batizado em nome de Jesus, é porque estava distinguindo e estava apontando o qual batismo aquela pessoa estava sendo batizada. Então, o batismo ordenado por Jesus de outro já existente na Judéia. E para autenticar a autoridade do Senhor Jesus em mandar batizar. Então, a forma correta é o quê? É batizar a pessoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme está escrito em Mateus 28:19. O mandamento de Jesus, o mandamento que Jesus pronunciou, foi enunciado assim. Quando a Bíblia fala em nome de Jesus, etc., quer afirmar o seu mandamento e a sua autoridade em mandar batizar. Foi Jesus que mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lembra lá? Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Então, amados, ninguém tem autoridade para alterar esta ordem. Ninguém tem autoridade para mudar essa ordem. Ninguém. Quem é? O que significa ninguém no original? Ninguém. Ninguém pode alterar essa ordem, porque foi a própria ordem dada por Jesus. Então não importa se foi o fulano de tal, se foi o beltrano de tal, se foi... Não adianta. Até mesmo se um dia eu tiver uma crise de loucura e falar: não, só batizo em nome de Jesus, vocês me internam, colocam uma de camisa de força, pelo amor de Deus, porque eu fiquei louco. Perdi o juízo, tá bom, amados? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ninguém tem autoridade para alterar essa ordem. Os que têm atentado para qualquer mudança, têm feito para a sua própria, o quê? Ruína, tá bom, amados? Então, concluindo a nossa lição de hoje, ao concluir, façamos algumas poucas observações, amém? O batismo não tem obrigatoriamente ser em água corrente, amém? Falei do caso ali, né, da Coreia do Norte, de outros países. Imagina eles no rio batizando, morte na certa. Então não precisa ser a água corrente, como defende alguns. E tem alguns, e aqui a gente extrapola, né? Só pode ser se for em água corrente. Não, amados, a Bíblia não diz isso. Fala sobre a questão da imersão. A Bíblia não ordena isso. Os batistérios nas igrejas hoje são uma bênção pelo conforto e principalmente por fazer o uso da água tratada despoluída. A pessoa deve se submeter ao batismo espontaneamente e deve ser uma decisão sua. Não deve ser uma decisão pelos pais, não deve ser uma decisão pela pressão do marido, da esposa, pela pressão dos filhos, pela pressão dos pais. Não deve ser pressão de ninguém, nem de pastor, nem de liderança, nenhuma. Isso tem que ser um ato voluntário, que deve ser precedido do quê? De arrependimento,
confissão de pecados, de crer em Cristo Jesus como seu Senhor e seu Salvador. E entender, amados, que isso é o quê? É uma declaração de uma nova vida em Cristo Jesus. Algumas igrejas usam batas para o batismo. Algumas igrejas usam bata para o batismo. E se sua igreja não tem, ao ser batizado, lembre-se de usar uma roupa de tecido grosso. E que o seu testemunho no batismo perdure para a vida toda. Amém? Então, amados, olha só, é muito legal essa simbologia do batismo por imersão. O que acontece? Quando você decide-se por passar pelas águas, e isso já é uma atitude, uma experiência interna. O que acontece? Você está aqui. Quando você desce as águas, o quê? Aqui, ó, sepultou o velho homem. Amém? Aqui, ó, seus pecados, você está sendo lavado, você está sendo remido, você está o quê? Você está morrendo para o quê? Para o mundo. Por isso que você desce as águas. E quando você sai das águas, você sai o quê? Uma nova criatura. Você tem uma nova natureza, você tem uma nova identidade, você tem um novo estilo de vida. Por isso que a Bíblia fala que todas as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É por isso, amados, é por isso que se nós morremos para o pecado junto com Cristo, na sua ressurreição, vivemos para Ele, para uma nova vida, para uma novidade de vida. Já agora o pecado já não nos governa mais, mas sim o quê? O Espírito de Deus que reina e vive nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É por isso que nós passamos o quê? Pelas águas. Amém? Aplicação. Por que você deseja se batizar? Pense nas responsabilidades, né? A primeira aplicação. Por que você deseja se batizar? Porque normalmente tem pessoas que chegam e falam: eu quero me batizar de novo. Mas por que você quer se batizar? Não, porque eu acho que o meu primeiro batismo não valeu. Ou você não teve entendimento do que é o batismo, ou você praticou o batismo por uma forma errada. Você precisa entender por que você quer ser batizado. Por quê? Só para ganhar a menininha na igreja. Tem muita gente que faz isso, que só batiza para dizer que é crente para namorar a menina da igreja ou vice-versa, né? Então isso não deve ser a sua motivação. Por que você quer ser batizado? Você precisa entender que ao ser batizado, você está declarando aos céus e à terra que você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Então pense bem. Isso serve para nós que já fomos batizados. Pense nas responsabilidades que você terá como membro da igreja em que está sendo batizado. Você quer mesmo se comprometer? Porque isso é uma coisa muito real. Você está sendo batizado, você está fazendo parte de um corpo de Cristo e fazendo parte da igreja local. E aí, ao ser batizado, você tem o seu nome escrito no livro da vida, que é de Deus e de lá ninguém tira. Mas você tem o seu nome escrito também no hall de membros da igreja. E isso implica o quê? Responsabilidade. Implica o quê? Comprometimento. Você precisa se comprometer, não simplesmente desaparecer sem dar nenhuma satisfação. Nós não vamos ficar aqui cuidando da tua vida, mas entende-se que aqui é a igreja que o Senhor te plantou e te colocou. E é aqui que você tem que crescer em Cristo Jesus, desenvolver a sua maturidade em Cristo Jesus. Amém? Terceira aplicação. Examine-se e veja se você crê realmente em Cristo Jesus para ser batizado. Então, algo muito pessoal. Examine-se, pois, você a si mesmo. Vê se você realmente crê em Jesus para ser batizado. Amém? Respondendo as nossas perguntas rapidamente. Então, o que significa o batismo? O que significa no batismo a imersão? Quando a pessoa é introduzida à água. Olha lá. O que significa? O quê? Sepultando a velha natureza, o velho homem. E imersão. O que significa imersão? Quando ela é levantada das águas. O que significa? Significa o quê? Uma nova vida, uma nova natureza.
natureza. Amém? Martinho Lutero, amados, ele disse que ele pensava que quando ele se batizou, o velho homem dele tinha afogado. Mas ele descobriu que o velho homem sabia nadar. A partir de então, ele tentava matar o velho homem todos os dias. Aí assim é a nossa vida. Amém? Porque todos os dias o velho homem vai querer o que? Ressuscitar. O velho homem vai querer aparecer na nossa vida. Cabe a nós fazer o quê? Que a nossa velha natureza todos os dias morra. Que a nossa velha natureza fique morta, deixando as coisas para trás, olhando para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Então quem é que deve ser batizado? Somente aqueles que se arrependem dos seus pecados. Não aqueles que, tudo aqueles erros do passado me trouxeram aqui. Isso não é arrependimento. Isso é uma falácia, isso é uma mentira. Se arrepende dos seus pecados. É o quê? Quem deve ser batizado? Aquele que se arrepende dos seus pecados. Aqueles que confessam os seus pecados e os abandona. E aqueles que crê em Cristo Jesus e entende o que é essa nova vida. Amém? Então, qual é a fórmula do batismo? Qual é a fórmula do batismo? E em nome de quem? Então, a fórmula do batismo, qual é a fórmula do batismo? É batizar o quê? Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Terminamos aqui a nossa lição no dia de hoje. E próxima lição, que é a lição 13, e aí nós vamos falar sobre a ceia do Senhor. E assim terminando, e a próxima lição aí nós terminamos o livrinho do passo a passo com Cristo, número 1, tá bom? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agradeço a audiência da sua casa, agradeço a sua audiência. Se você tem dúvidas, pode nos procurar durante o culto, tanto a Andréia como eu, como os nossos pastores, nós teremos maior privilégio em responder às suas questões. E também quero te convidar, se você é novo no nosso canal, de você ir lá desde o princípio, assistir às nossas aulas, para nos acompanhar e não perderem nada. E sugiro mais uma vez, você que está aí, não sabe o que é arrependimento, tem a nossa lição com a nossa irmã Andréia, vai lá, que está muito bem explicado em nome do Senhor Jesus. Amém? Lembrando, amados, que daqui a pouco, às 9h30, nós teremos o nosso culto presencial e online, às 17 horas presencial e online, e às 19 horas presencial e online. Nos ajude a divulgar o nosso culto nas redes sociais, seja participante desta obra e faça com que outros possam também conhecerem a Cristo e serem salvos por Cristo Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos orar, agradecendo a Deus. Muito obrigado, Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, ó Pai, de todo o nosso coração. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória, a Ti todo o louvor, a adoração, Pai. Continua nos abençoando no dia de hoje, Senhor. Continua falando conosco, Pai. E que nos próximos cultos que nós teremos no dia de hoje, a Tua presença seja poderosa e muitas pessoas possam se render ao Senhor. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até a próxima, se Deus quiser.